Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, a eleição de Deus. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. É importante aqui para o canal, né? Que você abençoe o like, que você deixe um comentário se possível, que o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante, ele vai recomendando para outras pessoas. Também mostra que nós somos um com essa palavra, né? Com esses livros que tem trazido para nós a direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o mais importante é que você busque o Senhor, né? Você ora ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você realmente poder compreender aquilo que Ele quer revelar especificamente para você. E também para que Ele te revele pessoas, para que Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indica. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 23. Senhor Jesus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração.
Romanos capítulo 9, versículo 16. Senhor Jesus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a eleição sob a perspectiva de Deus depende de sua misericórdia. Senhor Jesus. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos nos permitem compreender o processo da eleição sob a perspectiva de Deus. Como vimos ontem, o conteúdo desses 3 capítulos especificamente foi direcionado aos judeus. Embora tenha sido chamado para ser apóstolo dos gentios, Paulo tinha uma profunda preocupação pelos seus compatriotas. Conhecedor das Escrituras, ele sabia que os judeus tinham um lugar especial no coração de Deus, pois Deus lhe havia dado a primazia das coisas espirituais. Afinal, entre tantas nações, eram o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Senhor Jesus. Além da lei, aos judeus também foi dada a adoção, que no grego é huiotesia e significa filiação. Também lhes foram dados a glória, a aliança, a legislação, o culto ou serviço, principalmente o do tabernáculo e o do templo, e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Com isso, entendemos que foram muitos os privilégios conferidos àquele povo abençoado. Contudo, ainda que os judeus fossem tão zelosos para com Deus, não conheceram seus caminhos, o que compromete a sua eleição, que à vista de Mateus capítulo 20, versículo 16, equivale a participar na próxima era do reino milenar de Cristo. Essa era a preocupação de Paulo para com seus patrícios. Senhor Jesus. Os versículos 6 a 11 de Romanos 9 salientam que nem todos os descendentes de Abraão são considerados descendentes da promessa, pois ela foi dirigida apenas a Isaque, o filho da promessa. Este, por sua vez, teve 2 filhos gêmeos de Rebeca, sua mulher, a saber, Esaú e Jacó. Entretanto, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Isso é muito significativo, pois indica que na perspectiva de Deus, aqueles que foram eleitos o foram por causa da vontade de Deus, de sua escolha, independentemente de qualquer esforço por parte deles. Por isso, não pensemos que fomos chamados à eleição por mérito nosso, mas sim por causa da vontade e misericórdia daquele que nos chamou, o Senhor Jesus. Recentemente, certo irmão que esteve às portas da morte, após várias paradas cardíacas, confidenciou que teve a experiência de ver toda a sua vida passada diante de seus olhos e, ao final, pôde contemplar Jesus crucificado. Essa visão o levou a perceber que tudo aquilo que fez nesta vida, todas as suas obras, nada tinha valor. O único que poderia salvá-lo plenamente era Jesus. Então, ele gritou por socorro e se agarrou à cruz de Cristo, que o salvou da morte, fazendo-o voltar do coma. Senhor Jesus. Há também a experiência de outro irmão, que vivenciou a prática de realizar muitas obras para Deus, sendo zeloso em tudo, mas se concluiu que essas obras poderiam nada valer para sua aprovação diante do Senhor, pois o que Deus deseja em primeiro lugar é ver como está a nossa vida, o nosso viver. Mais importante que as obras que fazemos para Deus é o quanto de seus elementos divinos foram constituídos em nós. Essas experiências evidenciam que não nos podemos gabar de nosso sucesso na obra do Senhor. A glória humana e as nossas conquistas de nada valem
diante da preciosidade da obra de Cristo. A forma como Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú nos mostra que a eleição de Deus não está relacionada a praticar o bem ou o mal, mas a aquele que chama. E não há qualquer injustiça nisso. Ele é Deus, não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia de Deus. A misericórdia e a compaixão pertencem a Deus, que as dá como lhe aprouver. Esse é um aspecto da eleição de Deus. Portanto, vivamos uma vida cheia de temor e tremor de Deus, debaixo de sua misericórdia, Senhor Jesus. O Deus que se compadece e usa de misericórdia para com o homem é o mesmo que endurece corações. Estamos completamente nas mãos de Deus e isso precisa produzir em nós uma vida de constante temor ao Senhor. Não nos iludamos com nossas grandes realizações, imaginando que elas nos permitirão ser aceitos por Deus. Vivamos um dia após o outro, debaixo dessa misericórdia, Senhor Jesus. A falta de temor nos incita a discutir com Deus e a questioná-lo sobre suas ações, suscitando assim sua ira contra nós. Quem somos nós para questionar o Criador? Ele é o oleiro e tem direito sobre a massa, para fazer do mesmo barro um vaso para a honra e outro para a desonra. Cabe-nos reconhecer diariamente o direito de Deus sobre nós. Permitamos o trabalhar do Senhor em nossa vida, moldando-nos da maneira que lhe apraz. Dependamos dele e confiemos em sua misericórdia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por um lado, essa palavra ela nos enche de temor, Senhor Jesus. Como a gente já viu aqui no canal, o temor não é o medo de sofrer justiça por algo que é devido a você, ou medo de sentir castigo. Mas realmente temor é reverenciar a Deus, Senhor Jesus. Se a gente vê aqui essa questão de que não é por nossas obras, não é aquilo que a gente faz de bom ou de mal para Deus, mas é a escolha dele. Na verdade, a gente tem que perceber duas coisas. Primeiro, que a única coisa que tem valor em nós é a vida de Deus. Então a gente precisa realmente buscar esse crescimento de vida interior. Não obras exteriores, não são coisas que a gente faz por meio de conhecimento ou por meio de qualquer outra coisa. Se a gente está fazendo alguma coisa hoje, é pela misericórdia de Deus. Se a gente está fazendo no Espírito, da maneira que agrada o Senhor, então não somos nós que estamos fazendo, mas é o próprio Senhor. Ele está nos usando como um canal. Em segundo lugar, a gente precisa ter ainda mais alegria diante do Senhor, pelo fato de a gente estar conseguindo viver debaixo da misericórdia dele. A gente tem tocado no amor do Senhor. Poxa, quanto amor Ele ter nos usado, às vezes até mesmo quando a gente não merece, Senhor Jesus, quando a gente acha que não merece, já falei, a gente pode ter essa falsa impressão, não, eu estou bem, eu estou lendo a Bíblia, estou desfrutando livros espirituais, estou me enchendo de Deus, poxa, aí Deus foi lá e me usou, poxa, que bom, Senhor Jesus, mas na verdade você vê a misericórdia quando você está justamente ao contrário, quando você fala assim, poxa Senhor, não desfrutei nada de Ti, não li a Bíblia, não li livros espirituais, poxa, estou tão triste, estou tão assim, aí o Senhor vai lá e te usa desse mesmo jeito, aí você vê, poxa, quanta misericórdia, muito obrigado Senhor, ó Senhor Jesus, eu já passei por ambas as experiências, e depois de passar pela segunda experiência, ver que eu estava ali totalmente vazio, ali totalmente na dependência do Senhor, e mesmo assim Ele teve misericórdia em me usar. Poxa, eu vi assim, poxa, quão bom é esse Deus. Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu a mim, Senhor Jesus. Antigamente eu pensava, assim, quando eu saía assim, para pregar o Evangelho, para fazer comportagem, e aí eu sabia que eu não estava numa condição tão boa assim, eu estava indo mais ali para cumprir um compromisso, às vezes tinha combinado com alguém, de levar um livro ou de receber, e aí eu ia ali meio que empurrando ali, aí eu orava ao Senhor, poxa Senhor, eu sei que hoje eu não estou bem, mas o Senhor não tem mais ninguém a quem usar, então o Senhor vai ter que se contentar comigo, Senhor Jesus, como se eu estivesse ali negociando com Deus, E na verdade, hoje eu percebo, que Deus ele me usava simplesmente porque Ele queria usar, não é por não ter ninguém. O Senhor ele pode, como a gente viu aqui, Ele pode endurecer o coração de alguém e Ele pode amolecer.
Ele podia pegar uma outra pessoa menos inadequada, mais inadequada ainda, né, pior ainda, né, numa condição pior, e ir lá e me envergonhar. Eu falo assim, aqui, eu vou pegar esse que está pior do que você e vou usar ele para você ver que eu aqui escolho, mas ele não fez isso. Né? O amor do Senhor, né? O Senhor foi me deixando perceber, né, pela experiência, que Ele que escolhe quem Ele quer. Não é pelo fato de daquele dia você estar bem, naquele dia você tá assim, tá assado, tal, tá desse jeito, ter feito isso, ter feito aquilo. Mas a gente tem que ver isso. Poxa, o Senhor escolheu a mim. Né? Quanto amor, quanta misericórdia. Né? Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa, né? Como a gente viu aqui, né? Antes de terem feito bem ou mal, né? Estavam os gêmeos ainda na barriga, nem tinham nascido, tinham praticado nada. Deus já tinha, né, se agradado já de Jacó, já tinha se aborrecido de Esaú, né? Mostrando a escolha dele, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que a gente depende totalmente da misericórdia de Deus. Se você está sendo usado hoje pelo Senhor para falar a palavra, para dar um exemplo, para qualquer outra coisa, né, dê graças ao Senhor. Né? A gente não deve se orgulhar. Né? Quem somos nós? Não temos direito nem de reclamar, né, e nem de falar nada. Né? Se eu estou bem ou se eu não estou bem, Deus escolhe me usar, Ele tem direito, né, de fazer aquilo que Ele quer. Né? Senhor Jesus. Né? Mas talvez se eu estiver bem, né, eu vou olhar assim e falar, poxa, Deus me usou porque, poxa, eu estou ali, estou desfrutando esse orgulho, né, Senhor Jesus. Mas aí quando eu estou numa situação, de repente, pior, né, aí sim eu posso reconhecer, né, poxa, o amor de Deus, olha como que eu estava e Deus mesmo assim foi lá e me chamou e falou comigo. A gente tem que lembrar, né, Abraão ali, poxa, com 86 anos, fala ali, né, no final de Gênesis 16, né, Senhor Jesus, que nasceu ali, né, o Ismael, né, o filho dele com a serva Agar, né, o jeitinho que Abraão deu para tentar ajudar Deus, né, e depois já pula para o versículo 17, né, o capítulo 17, versículo 1, já fala assim, né, era Abraão da idade de 99 anos, então passaram-se 13 anos do último versículo do capítulo 16 para o primeiro do capítulo 17, né, foram 13 anos, né, fala ali que quando nasceu Ismael tinha 86 anos. Aí acaba ali, aí começa o 17. Era Abraão, né, era Abrão ali, nem era Abraão ainda, era Abrão, da idade de 99 anos, e apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, né, o Deus Todo-Suficiente, o Deus Provedor. Né, e falou, né, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então a gente vê que foi uma iniciativa de Deus. Ali não fala que fez Abraão 99 anos e se arrependeu, pediu perdão, foi na presença de Deus, não. Aí fala que a iniciativa foi de Deus. Apareceu o Senhor e disse-lhe. Né? Então a gente tem que perceber essas coisinhas assim na Bíblia. Né? Se o Senhor está aparecendo para nós, falando conosco, falando por meio de nós, é totalmente a misericórdia de Deus. Não é por mérito nosso, nem por demérito, nem por nada. Ele simplesmente escolheu. É por isso que a gente precisa ter mais alegria ainda. Poxa, Senhor, muito obrigado. Né? De tantas pessoas na terra, né? Ali, né? Alguns ele que o Senhor escolheu para ser seus filhos, de tantos filhos do Senhor, o Senhor foi lá e escolheu a mim. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Né? Para a gente realmente ficar alegre, né? E como tocou aqui, a gente precisa aprender a ver as coisas sobre a perspectiva de Deus, né? Com os olhos do Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Né, Senhor Jesus, não é aquilo que a gente consegue fazer para Deus, não é a nossa habilidade, não é nada disso, é simples, pura e simplesmente a misericórdia de Deus, né, Senhor Jesus. Né, então, como tocou no capítulo 9 e 10 anos de Romanos, parece que foi só falado para judeus, não, mas ele está mostrando para nós, né, que assim como aconteceu com os judeus, pode acontecer conosco. Hoje nós também somos povo de Deus, né, mas como aconteceu com os judeus, pode acontecer conosco, né, apesar deles ainda serem zelosos com Deus, eles não conheciam o caminho de Deus, eles não trilhavam, não andavam de acordo com aquilo que Deus queria. Então a gente precisa também prestar atenção. Senhor, eu sou teu filho, eu estou na igreja, o Senhor me deu o Espírito, mas eu preciso exercitar o meu Espírito, eu preciso conhecer a tua palavra, eu preciso procurar viver, né, da maneira que agrada o Senhor, né, Senhor Jesus. E tudo isso aqui está mostrando para nós, né, a questão da eleição, né, como a gente já viu, né, existe o chamamento. Muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós fomos chamados porque nós cremos no Senhor e fomos introduzidos no corpo de Cristo. Mas para ser escolhido é uma questão de receber o galardão, de receber o reino, de participar do reino milenar.
né? O prêmio do Senhor para aqueles que estão perseverando, né? Senhor Jesus. Né? E ele mostra para nós, né, a questão ali né, os gêmeos nascidos não tinham nem praticado bem ou mal. Para quê? Para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então, né, o que vai nos permanecer, né, na presença de Deus, no chamamento, né, na escolha de Deus, depende totalmente dele, né, Senhor Jesus. Então isso mostra, né, que da perspectiva dele, é ele que escolhe e não nós. Né? Então se nós somos escolhidos, nós estamos fazendo algo diante do Senhor, é pela vontade dele e pela escolha dele, independentemente do nosso esforço, né, Senhor Jesus. Então a gente não foi chamado por nosso mérito, mas sim por causa da vontade e da misericórdia do Senhor, né, aquele que nos chama, né, não é por obras, mas por aquele que chama. Então a gente precisa depender, né, totalmente da misericórdia do Senhor e da compaixão do Senhor. Né? Então às vezes a gente pode pensar, né, então eu preciso desistir de tudo e largar tudo para lá. Se já que é Deus que vai fazer, não. Você também precisa fazer a sua parte. Né? Amanhã a gente vai entrar com um pouco mais de detalhe, né? O que a gente pode fazer, né, para realmente, né, a gente se manter diante de Deus, para a gente continuar assim, desfrutando da misericórdia, da compaixão de Deus, para que Ele possa sempre estar ali, né, nos chamando, nos escolhendo. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Mas a gente precisa primeiro lugar, né, antes de falar para nós, né, essa questão, Ele está querendo mostrar para nós que nós precisamos ter essa visão, né, de que a misericórdia de Deus. Então, ao invés de você ficar preocupado, Jesus, não, fique alegre, que Deus está te escolhendo, Deus está te chamando para ouvir essa palavra. Você já começou Deus te chamando para você ouvir essa palavra, Senhor Jesus. Já considere né, que a misericórdia e a compaixão de Deus já está te alcançando, né? Esses livros, essa palavra, essa direção de Deus tem nos alcançado. Isso já é a misericórdia e a compaixão de Deus. Ele está querendo nos esclarecer, nos abrir os olhos, né, para a gente fazer o quê? A gente tem um viver mais intenso. Né, como fala lá em 2 Pedro, né, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 10. Né, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Né, a questão toda é a gente não desanimar, mas a gente perseverar. Né, ele fala para a gente buscar com diligência cada vez maior. Né, as pressões do mundo vão aumentando, né, o nosso vigor vai acabando, nossas situações vão acontecendo, nossos problemas vão se acumulando, né, Senhor Jesus, mas a gente precisa procurar com diligência, cada vez maior. Né, conforme vão aumentando as situações, precisa aumentar também a nossa diligência. Ó Senhor Jesus, para a gente confirmar a nossa vocação e eleição, né, Senhor Jesus, né, e a gente perceber com alegria, poxa, o Senhor está falando comigo, né, Senhor Jesus, Ele está me dando uma oportunidade. Né, e aí ele mostra aqui a experiência do irmão, né, viu toda a sua vida passar diante dos olhos e percebeu que todas as suas obras, né, que obra que ele podia chamar naquele momento ali? Poxa, eu estou em coma aqui, estou entre a vida e a morte, em paradas cardíacas, né? E agora, qual obra que eu vou chamar para me livrar? Né, qual foi coisa que eu fiz? Né? Chegar e falar assim, ô irmão, esse irmão aqui que eu visito toda semana, vem aqui me livrar da morte aqui, vem aqui me tirar do coma, ele pode? Não, irmão, aquela obra grandiosa, aquela palavra que eu preguei para não sei quantas mil pessoas, bota as 1000 pessoas para vir aqui me tirar. Ia adiantar alguma coisa? De jeito nenhum. Então ele percebeu que nesse momento a única coisa que ele podia se apegar era o Senhor. A única coisa que podia livrá-lo era o Senhor. Então a gente precisa prestar atenção nessa experiência. Né? Por mais que a gente faça coisas para o Senhor, por mais que a gente seja útil por Ele, para Ele, né? Ele nos usou, tudo foi Ele que fez. Então é misericórdia nossa nós termos sido usados por Ele, né, como canais. Mas mesmo assim, né, assim como foi Ele que nos usou, Ele é o único que pode nos livrar, Ele é o único que pode nos dar crescimento de vida. Ó Senhor Jesus, como a experiência do outro irmão, né, que percebeu que tudo aquilo que tinha feito, poxa, tinha sido zeloso em tudo, tinha feito de tudo, feito obras maravilhosas, grandiosas, mas ele percebeu, em que adianta, né, ter feito tantas coisas para Deus, mas o quanto que eu recebi de Deus no meio disso tudo. Então eu já tenho falado isso já há um bom tempo no canal, né? A gente precisa realmente perceber isso, né? O que o Senhor está preocupado hoje é com a nossa vida, o nosso viver, o quanto dos elementos divinos, da vida divina, tem permanecido em nós. Nós podemos falar, ter um grande conceito, mas na hora de agir, deixar isso totalmente de lado. Então é isso que a gente precisa perceber, né? O quanto de crescimento nós temos. Então a gente precisa persistir, ganhar mais a palavra. Ao você falhar, ao você perceber que pecou, que você não conseguiu cumprir nada daquilo ali que você falou, que você está vendo, você precisa ir diante do Senhor.
né? Senhor Jesus, o Senhor me ajuda a cumprir isso aqui, né? Totalmente pela vida de Deus. Então você precisa persistir para que essa vida vá entrando mais e mais e mais, ao ponto de você conseguir realmente praticar, conseguir viver isso, né? Tudo isso depende totalmente do Senhor. Senhor Jesus, né? Como tocou aqui, o mais importante do que as obras que nós fazemos para Deus é o conto dos elementos divinos, né? Da vida divina que Deus colocou dentro de nós. Ó Senhor Jesus, né? Está mostrando que a gente pode ficar se gabando, né, do sucesso da obra, da nossa obra, né, diante do Senhor, né? Tudo foi por meio dele, né, Senhor Jesus. A glória humana, nossa conquista não vale nada diante da preciosa obra de Cristo, né? Tudo isso que a gente pode fazer hoje, que Deus nos permite fazer hoje, que Ele nos habilita a fazer hoje, é tudo pela misericórdia dele, é tudo por meio da obra de Cristo. Sem Cristo não existe nada. Por isso que hoje a gente precisa exercitar o nosso espírito, né? Porque a gente precisa fazer todas as coisas no Senhor, por meio de Cristo em nós, né? A fonte, né, daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente está vivendo, daquilo que está transformando a gente, precisa ser a vida divina. Isso precisa estar bem claro para nós, né? Por isso que está falando aqui, separou nessa questão hoje, mostrando para nós, né, que a gente precisa confiar no Senhor e não na nossa própria capacidade. Não podemos nos gabar de nada, nós dependemos totalmente de Deus, né? Por mais que você possa ter feito coisas, obras e tal, isso não vai te salvar de nada. Você, no momento de realmente ali, né, de vida e morte, né, realmente derradeiro ali, você e Deus, só quem pode realmente fazer alguma coisa é o Senhor, né? É o próprio Deus. Você nada pode fazer, suas obras não vão ter poder nenhum para te livrar de nada, né? Então é totalmente a misericórdia de Deus. O Senhor está preocupado, né, com todos os elementos divinos, quanto a transformação, né, nós temos permitido que Ele faça em nós, né? Não está relacionado, né, ao que a gente pratica de bem, de mal, mas é aquele que chama, né? E como estou aqui, não há qualquer injustiça nisso. Ele é Deus, Ele nos chamou, é a vontade dEle e Ele quer nos usar do jeito que Ele quer, né? Senhor Jesus, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia de Deus. A misericórdia e a compaixão pertencem a Deus e Ele dá como Ele aprouver, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso, né? Que a gente precisa viver, né, cheio de temor e tremor de Deus. Senão a gente pode achar que, poxa, já fiz grandes obras, agora eu tenho o direito de errar um pouquinho, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E não, a gente precisa viver realmente em santo temor e tremor, né, diante do Senhor, né? O Senhor, Ele pode amolecer o nosso coração, Ele pode endurecer, né? Ele pode ir nos endurecendo para mostrar o poder dEle, né, na nossa vida, né? Deixar que a gente se afaste totalmente dEle, se degrade totalmente para lá na frente, lá nos transformar, né, e nos trazer de volta. Ó Senhor Jesus, né? Mas eu sinceramente não quero cair nessa condição, né? Eu prefiro continuar diante do Senhor, né, buscando Ele. Ó Senhor Jesus, mas é o que Ele tocou, a gente precisa viver cheio de temor, né? Não com medo, né, da justiça de Deus ou da gente receber um castigo, nada disso. O que a gente precisa realmente é ter reverência, respeito pelo Senhor e não discutir com Ele, né, achando que a gente é alguma coisa, né, para obrigar a Deus. Senhor, olha o que eu tenho feito, olha isso, olha aquilo. Orgulho vão, né, Senhor Jesus. A gente precisa realmente agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me usado ontem, por o Senhor ter me usado hoje, né? Senhor, muito obrigado por o Senhor estar falando comigo, né? Senhor, o Senhor permitir estar no seu corpo, né? Senhor Jesus, e a cada manhã, né, você acorda, você precisa falar, pô, Senhor, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, né? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Você dormiu de noite, acordou de manhã, já é um motivo de você agradecer ao Senhor. O dia que você está passando em situações, tudo isso é para nos transformar, né? O Senhor, Ele tem total direito sobre nós. O que a gente precisa fazer hoje é permitir, né, o trabalho dele na nossa vida, nos moldando da maneira que Ele quer. Ele é que sabe a experiência que a gente precisa passar para ser útil na mão dele. A gente precisa depender dele, confiar nele, confiar na sua misericórdia. Eu falei, né, não desanima não, fica diante do Senhor ali, né? Veja o outro lado, né? Vamos ver o copo meio cheio, não vamos ficar olhando o copo meio vazio. Vamos olhar e dizer, poxa, Senhor, muito obrigado, o Senhor está me dando palavra, o Senhor está me dando direção, o Senhor tem me dado livros espirituais, olha quanta coisa o Senhor tem nos concedido, né, que nos conduzem à vontade dEle. Poxa, isso é muita misericórdia, né, Senhor Jesus, tem que ficar alegre, né? Então, né, amanhã a gente vai ver ainda, né, qual condição, né, o que nós podemos fazer para a gente se tornar cada vez mais, né, para a gente mudar a nossa vida,
né, para a gente ter mais firmeza diante do Senhor e para a gente se tornar um vaso escolhido, né, que é o outro aspecto. Né? Hoje falou de um aspecto só, amanhã vai falar desse outro aspecto, mas hoje a gente precisa realmente ir diante do Senhor, né, e louvar o Senhor, ser mais agradecido ainda, né, ter esse coração ainda, né, diante do Senhor, de, poxa, agradecer o Senhor por tanta misericórdia, poxa, se não é por merecimento, poxa, eu preciso louvar mais ainda o Senhor, por estar falando comigo, por me permitir invocar, por me permitir tocar na palavra, nos livros espirituais. Ó Senhor Jesus, é total misericórdia do Senhor, Ele tem usado isso para conosco. Né? Se você não fica alegre, eu fico. Ó Senhor Jesus, já fico muito alegre, né? Pela compaixão, pela misericórdia do Senhor me alcançando a cada dia. Ó Senhor Jesus. Amanhã a gente vamos ver a outra parte, né? A outra metade da moeda. Né? Então, né? Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.